Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. O surpreendente desabamento de 3 edifícios no centro do Rio de Janeiro gera debate sobre a segurança da estrutura dos prédios. E para falar sobre os indicadores de perigo e como agir em situação de risco, recebemos em nosso estúdio o professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP, Paulo Helene. Muito obrigada, professor, por estar aqui. São muitas as especulações sobre as causas desse acidente no Rio de Janeiro e fica sempre a indagação, e parece que é o que está prevalecendo quando se fala das hipóteses, que havia reformas naquele prédio de maior número de andares e que isso pode ter abalado a estrutura. Sobre reformas. Para fazer uma reforma em escritório ou em apartamento, tem que fazer uma planta, tem que ser um engenheiro, tem que levar no departamento de obras da prefeitura ou no CREA, ou de repente dá na cabeça, vamos fazer a planta, e até um leigo pode levar essa reforma adiante. Internamente, dentro dos edifícios, tanto comerciais quanto de habitacionais, não há necessidade de fazer um projeto detalhado. Normalmente é contratado um arquiteto que faz um projeto de distribuição de espaços. Mas a questão estrutural, ela, na maioria das vezes, não é modificada. Ela, na maioria das vezes, se preserva a estrutura, os pilares, as vigas se preservam. E de maneira que, não, em princípio, não deveria ocorrer esses riscos. Evidentemente que nós temos 2 sistemas estruturais principais. Um é com pilares e vigas, que é o mais comum, felizmente, e outro é o que se chama alvenaria estrutural, onde a parede é parte importante na sustentação da estrutura. Quer dizer, não é porque é parede de tijolo que pode ir tirando? Exatamente, mas esse é no sistema estrutural. Na maioria das vezes é um projeto em que as paredes podem ser retiradas. A estrutura permite que as paredes sejam retiradas. Agora, como saber isso, se é estrutural, se é esse outro tipo, professor, se qualquer um pode fazer a reforma e não é obrigado a ter aprovação? É verdade. Eu acredito que agora nós estamos vivendo um momento econômico bom e muita gente está fazendo reforma, até porque os edifícios estão ficando mais antigos, mais velhos. Então, há necessidade de reformá-los em termos de atualização. E não há ainda uma obrigatoriedade da prefeitura, nem do CREA, nem dos organismos para que a gente tenha há uma orientação de que não se pode mexer na estrutura. Agora, o senhor falou isso sobre as reformas, mas está na moda um tipo de reforma em apartamentos, principalmente de pessoas que não precisam dos vários quartos, de derrubar tudo quanto é parede, faz um ambiente só, chama um decorador, deixa tudo muito bonito e mantém um quarto só. Ou seja, fica um ambiente amplo, enorme, sem as tais paredes. Isso é temerário? Isso é perigoso? Isso é perigoso para o caso de estruturas de onde a alvenaria tem parte importante na sustentação da estrutura, chama-se alvenaria estrutural. Na maioria das vezes, como é o caso da maioria das estruturas, não há necessidade de se preocupar. Agora, e a questão de infiltração? É muito comum se falar em infiltração da laje, da cobertura do prédio, ou porque tem uma linda piscina lá, ou porque fica água, porque não tem vazão pelos ralos que são colocados. E muitas vezes essa infiltração desce parede abaixo ou mesmo pelas colunas. Isso é perigoso? Isso pode colocar a edificação em risco? Pode colocar. O agente agressivo de maior intensidade é a água. A água é o que destrói a maioria das estruturas. Então, principalmente no último andar, como você bem falou, na cobertura, é onde a gente tem problemas de durabilidade, e também, e muito importante, no caso das garagens. O térreo e os estacionamentos, os subsolos, são onde ocorrem os maiores problemas de durabilidade, de vida útil das estruturas, devido à presença de água. Professor, essa questão dos sinais, o que pode ser indicador para moradores de um condomínio ou trabalhadores num prédio identifiquem que possa estar em risco? O que é, além de rachadura de parede, porque essa chama atenção, há outros indicadores?
de parede quando ela é inclinada. Quando a fissura é inclinada, o principal indicador são fissuras. Quer dizer, essas rachaduras de parede? Exatamente, essas rachaduras. Esse é o principal indicador. E isso é preocupante quando nas paredes ela é inclinada. Em geral, as verticais e as horizontais não tem problema. E o segundo ponto que se deve ser observado sempre são em pilares. Quer dizer, se os pilares apresentam fissuras, e isso normalmente ocorre nos últimos andares, no último andar principalmente, e na garagem e subsolo, térreo, onde tem água, é sinal de corrosão das armaduras, corrosão do aço. E o aço é que é o mais sensível, o aço é a parte mais sensível do ponto de vista da durabilidade. Para encerrar a nossa entrevista, a questão do solo. Nesse acidente do Rio de Janeiro, eles estão admitindo também a possibilidade de um movimento do solo, por ser uma época de muita chuva, infiltração, um excesso de água, provavelmente aumento de lençol freático, essa coisa toda. Esses prédios antigos, eles têm validade, a estrutura deles e essa questão também da segurança que o solo oferece? Tem validade? Tem validade, porque a vida útil das estruturas normalmente é referida a 40, 60 anos. Nós projetamos e construímos para 40 ou 60 anos. Isso não quer dizer que depois dos 50 anos, digamos, em média, as estruturas estariam mal. Mas isso significa que durante esse período eu não preciso ter uma preocupação exagerada. Eu devo fazer uma manutenção, mas uma manutenção leve. A partir dessa idade, é necessário uma inspeção rigorosa da estrutura e uma intervenção, digamos, que nós chamamos de corretiva, para que ela venha a durar mais 20, 30 anos sem muita dor de cabeça. Okay. Então, esse prazo de validade é importante, é o da vida útil. E isso está registrado em norma no Brasil. Tem uma documentação normativa que dá esses prazos e o prazo é de 40, 60 anos. Quer dizer, não é porque é portentoso e bonito que dura para sempre. Tem validade. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Voltando com você, Gabriel.